Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre anafilaxia, abordando agora os aspectos relacionados a fatores de risco, controle do quadro e prevenção do quadro de anafilaxia, assim como a tomada de decisão frente a um quadro que já foi controlado, se em período operatório se há uma preocupação maior, uma tendência, uma obrigatoriedade a se interromper e não se retornar o procedimento cirúrgico, como se deve conduzir essa questão. Em relação aos fatores de risco, as principais situações que devemos levar em consideração na nossa preocupação é se o paciente já apresentou alguma reação anafilática no passado, seja as drogas utilizadas em anestesia ou não. Então, o paciente que apresenta atopia, ou paciente que já apresentou alguma reação alérgica, paciente que eventualmente pode apresentar uma maior facilidade de desenvolver outro fenômeno alérgico em ambiente cirúrgico, ambiente que normalmente é envolto com uma série de substâncias que são postas em contato com o paciente. Em anestesia, a gente, independente da técnica, a gente acaba utilizando muitas substâncias, antibióticos, relaxantes neuromusculares, ou a própria substância de antissepsia e assim por diante. Então, se o paciente já apresentou alguma reação no passado, é importante que se identifique, na medida do possível, a substância que desencadeou, a substância considerada culpada daquele evento, para que não se coloque de novo em contato o paciente com aquela substância e tentar reduzir o risco de uma nova exposição, mas isso não isenta de apresentar reação alérgica a uma substância que tenha correlação química com aquela que foi culpada na exposição anterior, ou mesmo outra substância que pode não ser correlata e aquele paciente pode apresentar também. Os pacientes, então, de maior risco são os pacientes que já apresentaram reação no passado, os pacientes que apresentam atopia, por serem pacientes sabidamente mais reativos à exposição de diversas substâncias, os pacientes com mastocitose, que podem apresentar uma liberação de histamina em quantidade maior do que o habitual, se pacientes que foram submetidos a várias cirurgias no passado, devido à exposição a vários alérgenos e exposição a substâncias contendo látex, que, em geral, suscitam uma preocupação maior, como, por exemplo, pacientes com espina bífida, pacientes com mielomeningocele, que são pacientes que são expostos seguidamente à sondagem vesical e procedimentos diversos que acabam, muitas vezes, levando esse paciente a desenvolver sensibilização a substâncias. As cirurgias de urgência também são cirurgias que levam a um risco maior, não só pela dificuldade, muitas vezes, encontrada na obtenção da história pregressa do paciente, dependendo do tipo de urgência que se apresenta para o procedimento em questão, mas também muitos pacientes que são submetidos a procedimentos de urgência apresentam ou podem vir a apresentar alteração hemodinâmica, instabilidade de toda a ordem, que pode estar relacionada à anafilaxia ou não, mas que pode apresentar uma complicação maior caso eles venham a apresentar uma anafilaxia. São pacientes que muitas vezes instáveis, por exemplo, devido à perda de volemia, e que, se por acaso, em cima disso, ainda apresentam anafilaxia, vão ter uma evolução mais grave, uma maior dificuldade de controle de aparato fisiológico para contornar aquela situação que se instala. Os pacientes em uso de beta-bloqueador também são pacientes que apresentam maior dificuldade de controle, são pacientes que muitas vezes evoluem com quadro
hemodinâmico pior, não que o uso do beta-bloqueador vai fazer aquele paciente ter mais facilidade de apresentar reação alérgica, mas se apresentar o uso do beta-bloqueador, assim como o uso do inibidor da enzima conversora da angiotensina, são pacientes que vão apresentar maior dificuldade para controle hemodinâmico. Sem contar que, no caso do inibidor da ECA, é preciso lembrar que a mesma enzima que metaboliza a angiotensina, ela também metaboliza a bradicinina, e inibindo essa enzima, muitas vezes a gente tem uma circulação maior de bradicinina, levando também a uma maior chance de hipotensão nesses pacientes. O uso de anti-inflamatórios também pode trazer uma maior chance de agravamento, uma vez que esses anti-inflamatórios, que podem até serem os agentes causadores da reação alérgica, mas também, mesmo que seja outro agente culpado, o anti-inflamatório diminui a chance de proteção tanto da mucosa gástrica quanto a nível renal. Então, os riscos de evolução em um paciente que apresenta instabilidade hemodinâmica é maior, ou pode ser maior, devido à presença do anti-inflamatório em utilização no paciente. Pacientes com infecções sistêmicas também podem apresentar maior maior chance de desenvolver reação alérgica devido ao uso de antibióticos e também devido à eventual instabilidade hemodinâmica por causa de uma sepse, por exemplo, a instalação de uma reação alérgica pode apresentar um agravamento maior. E qualquer paciente com baixa reserva fisiológica, um paciente idoso, um paciente coronariopata, um pneumopata, perdão, se por acaso eles desenvolvem uma reação alérgica mais grave, eles também vão ter maior dificuldade para enfrentar aquela reação devido à menor capacidade fisiológica desses pacientes. Em relação à prevenção, é muito importante a atenção à história do paciente. Como sempre, a coleta da história bem detalhada vai nos ajudar, tanto na cirurgia eletiva quanto na cirurgia de urgência, a evitar aquelas drogas que já foram, no passado, causadoras de reação alérgica naquele paciente. Muitas vezes, em situação de emergência, quando o paciente não pode informar por causa de diminuição da condição neurológica do paciente, é preciso, ou se o paciente não conhece ou não está em condições, por qualquer motivo, de informar a história alérgica pregressa, é importante evitar situações que podem ser mais favoráveis ao desenvolvimento de reação alérgica. Então, sempre que possível, escolher uma técnica loco-regional, evitar drogas que sejam muito liberadoras de histamina, como, por exemplo, a morfina, a codeína, os relaxantes, os bloqueadores neuromusculares que liberam muita histamina, então, devem ser, na medida do possível, evitados, já que, na situação desse paciente desenvolver uma reação alérgica, a liberação maior de histamina causada por essas substâncias pode trazer um agravamento maior. E na cirurgia eletiva, se não há evidência de história de alergia no passado, normalmente a gente não faz nenhum teste buscando fator causal, mas se existe uma história pregressa, essa história pregressa deve ser esmiuçada no caso da cirurgia eletiva, onde vai ter tempo de pesquisar e se o paciente ser submetido a testes de provocação, tanto testes de administração intradérmica de alérgenos quanto de picada, que deve ser feita na consulta com um alergista de maneira adequada para se averiguar qual a substância que deve ser evitada de maneira positiva, de maneira certeira naquele indivíduo, embora muitas vezes os testes eles sejam inconclusivos e
a história da reação alérgica passada pode ser apenas um alerta geral quanto à possibilidade daquele paciente apresentar com mais facilidade reação alérgica, mas o indivíduo causador, o agente causador, muitas vezes ele não é identificado. Atenção a alguns fatores que no passado já geraram algum folclore, como, por exemplo, a história do Propofol em pacientes com alergia a ovos. É sabido que o Propofol pode ter, o Propofol tem na sua composição lecitina de ovo, tem soja e tem outras substâncias, e no passado era muito comum, e hoje em dia, alguns profissionais ainda evitam o uso de Propofol quando o paciente tem história de alergia a essas substâncias. Não existe evidência científica que oriente, o que determine a suspensão ou a interrupção ou evitar-se Propofol em pacientes que têm alergia a ovo, soja ou amendoim. Então, embora exista alguma similaridade na presença de substâncias no Propofol, não foi evidenciado em pesquisa nenhuma forma que viesse a gerar essa orientação, essa determinação de não utilizar Propofol nesses pacientes. Da mesma forma, pacientes que têm história de alergia a frutos do mar, pode ser, também não há evidência para se evitar a utilização da povidona ou do povidine e nem de contraste iodado. Obviamente, esses pacientes que têm uma maior história, uma história mais rica de alergia, sempre são pacientes que vão suscitar maior preocupação, mas não existe a força de evidência pontual para a gente determinar que é contraindicada aquela substância. E no paciente com alergia a látex ou alergia a algum componente importante, como qualquer paciente mais complicado em relação à possibilidade de hipertermia maligna, fenômenos alérgicos importantes, pacientes diabéticos, esses pacientes que têm maior complexidade de história ou clínica, eles devem, idealmente, ser escalados, ter a sua cirurgia marcada no primeiro horário, onde é muito mais fácil de preparar a sala, preparar a logística de controle daquela condição do paciente. Em relação à premedicação, muitas vezes utilizamos antihistamínicos e esteroides antes da indução da anestesia, na tentativa de evitar resposta importante em indivíduos que apresentam reação alérgica. Isso aí, no paciente asmático, é bastante efetivo, mas em relação à reação alérgica, a premedicação não demonstrou eficácia na prevenção de respostas à exposição a substâncias consideradas alérgenos para aqueles pacientes. Em relação a pacientes em geral, a utilização de antibiótico profilaxia, que já tem uma orientação geral para ser empregada 30 a 60 minutos antes do início da cirurgia, é muito importante que essa administração seja feita antes mesmo da indução da anestesia, não só da cirurgia, mas mesmo da anestesia, porque se o paciente, por acaso, apresentar alguma resposta alérgica, ele ainda não está sob ação de agentes anestésicos que podem mascarar, falsear ou confundir aquela reação que está acontecendo com respostas hipotensoras, por exemplo, dos agentes hipnóticos, do Propofol, por exemplo, e retardar a tomada de decisão no controle desse paciente. No paciente que apresenta algum sinal de reação alérgica, então, a gente precisa primeiro classificar, de acordo com o Ring-Messner, qual o grau de gravidade daquela apresentação, mas sempre alertando, atentando para a possibilidade daquela reação evoluir para formas mais graves. Então, na suspeita de uma reação alérgica, sempre eliminar, interromper a administração de algum fator suspeito que possa estar causando aquela reação no paciente. Se a reação
deixa de ser uma reação branda, apenas com presença de urticária, começa a apresentar alguma manifestação maior, então sempre pedir ajuda, comunicar a equipe, e nos pacientes que evoluem com algum grau de hipotensão ou algum grau de dispneia ou broncoespasmo, naquele paciente que está entubado, por exemplo, então sempre atentar para a administração de oxigênio a 100% e já utilizar um anti-histamínico, de preferência da geração mais recente, a difenidramida, ao invés da prometazina, produz menos efeitos a nível do sistema nervoso central, menor sonolência naqueles indivíduos onde não há intenção de sedar, e a latência menor e a duração de efeito mais prolongada da difenidramina, que deve ser empregada na dose de 25 a 50 miligramas, e nos pacientes menores, de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso, não ultrapassando a dose de 50 miligramas em cada bolos que for utilizado, e pode ser repetido caso não haja resposta adequada. A hidrocortisona pode ser utilizada também, deve sempre ser pensado na possibilidade do uso da hidrocortisona, embora o glicocorticoide ele não apresentou nenhuma importância em evitar aquela segunda fase quando o paciente apresenta a resposta anafilática de maneira bifásica. Mas é sempre uma possibilidade de reduzir respostas inflamatórias mais importantes e que, em teoria, pode trazer algum benefício para o paciente. Sempre a moda dos suportes de vida, como a TLS e outros, sempre avaliar as vias aéreas do paciente, como é que está evoluindo naquela resposta inflamatória, se o paciente começar a apresentar edema importante de vias aéreas, macroglossia, dificuldade respiratória, estridor, sibilos, atentar para a obtenção de uma via aérea quando há uma suspeita de progressão à obstrução de via aérea, que pode ser importante. Alguns pacientes apresentam edema importante de vias aéreas, e se você esperar muito com condutas ideais para aquela situação, você pode não conseguir mais, por exemplo, uma via aérea avançada nesse paciente. Então, o paciente avaliar a via aérea, avaliar a respiração do paciente, se ele está com algum grau de dificuldade respiratória ou até evoluir a apneia, avaliar a parte circulatória e assim sucessivamente. Então, à medida que surge agravamentos dos quadros, devemos buscar um passo à frente para tentar coibir o avanço daquela complicação que ocorre de maneira, às vezes, bastante rápida em alguns pacientes. Nos casos mais graves, deve ser feito já o planejamento para manter esse paciente monitorizado por 24 horas, mesmo depois de resolvida aquela situação aguda, e, de novo, controlar a via aérea, se houver tanto necessidade de broncodilatação ou de controle hemodinâmico do paciente, pensar na adrenalina, mas pensar na adrenalina de maneira precoce, mesmo nos pacientes que ainda não estão evoluindo com aquele grau 3 ou 4 de gravidade, mesmo paciente com grau 2 na classificação de Ring-Messner, a gente já deve começar a pensar na adrenalina, porque, como vamos ver, ela tem uma série de benefícios que pode trazer, e ela vai ser administrada de acordo com a gravidade do paciente. Então, grau 2, a gente faz 10 a 20 microgramas de adrenalina, pode fazer isso no paciente com acesso venoso, no intraoperatório, você pode fazer isso intravenoso, e no paciente que evolui com maior gravidade, aquele paciente que já começa a manifestar risco de complicação fatal, com grande perda de estabilidade hemodinâmica, quadros respiratórios muito graves, a gente já começa a utilizar doses bem mais elevadas, então 100 a 200 microgramas
de adrenalina, e se não responder, a gente pode até iniciar a infusão da adrenalina com doses de 0,05 a 0,1 micrograma por quilo por minuto. Naquelas situações onde não há acesso venoso, que o paciente, obviamente, ainda não evoluiu ao grau 4 de complicação, entre o grau 2 e o grau 3, pode ser feita a administração intramuscular de 0,3 a 0,5 miligramas de adrenalina. Então, normalmente se administra no vasto lateral da coxa para ter uma absorção mais rápida, uma resposta mais efetiva da administração da adrenalina. Isso é feito em vários países já, paciente que é atópico grave, paciente que tem resposta alérgica grave, normalmente ele já anda com a seringuinha dele preparada, que já é disponibilizada, né, pela indústria farmacêutica, e o paciente já anda com aquilo, porque é uma forma de proteção e que salva muitas vidas. O paciente apresentar hipotensão, elevação dos membros, administração de hidratação generosa, cerca de 30 ml por quilo de peso de cristalóide ou de solução salina ou de Ringer com lactato, para manter esse paciente tentar manter uma estabilidade hemodinâmica. Se for necessário um maior volume que isso, pode ser feita associação de 10 a 20 ml por quilo de peso de algum colóide para manter aquela quantidade de líquido oferecida na corrente sanguínea por mais tempo. E o controle hemodinâmico, nesse momento, passa a ser em associação com vasoconstritores e hidratação venosa no paciente que apresenta maior gravidade. A grande importância do uso precoce da adrenalina principalmente que ela inibe a liberação mastocitária de histamina pela ativação dos receptores beta-2 na parede dos mastócitos. Isso é um ponto inicial da grande necessidade, grande vantagem de utilização da adrenalina de maneira precoce. Ela estabiliza os mastócitos, ela estabiliza as células endoteliais, diminuindo a produção de óxido nítrico, fazendo com que haja menor vasodilatação nesses pacientes. Além disso, as respostas mais conhecidas da adrenalina, que são pela estimulação do receptor alfa-1 adrenérgico, que vai produzir uma vasoconstrição periférica, a ação a nível de receptor beta-1 adrenérgico, que vai promover inotropismo e cronotropismo positivo, e a resposta em receptores beta-2 a nível de árvore respiratória, produzindo uma broncodilatação. Essa broncodilatação vai fazer com que haja uma melhor circulação pulmonar, uma vez que a gente sabe que, devido àquele reflexo de vasoconstrição pulmonar hipóxica, quando o indivíduo apresenta broncoconstrição, ele apresenta também vasoconstrição e aumenta a pressão em artéria pulmonar, fazendo com que haja maior dificuldade do trabalho do ventrículo direito. Então, essa resposta a nível de receptor beta-2, induzindo a broncodilatação, tem um efeito indireto na circulação pulmonar. Enquanto você tem vasoconstrição periférica pela ação em receptor alfa-1, você tem vasodilatação pulmonar pela resposta vasodilatadora que acompanha a broncodilatação de maneira bastante efetiva. Além disso, nos pacientes que ainda estão apresentando uma manifestação que pode ser classificada como grau 2 na classificação de Ring-Messner, eles podem, quando apresentarem broncoespasmo, desde que não apresentem hipotensão, receber inalação de salbutamol. O salbutamol tem uma ação beta importante que vai, beta-2 importante que vai produzir a broncodilatação, mas ele tem uma resposta sistêmica que pode induzir a vasodilatação também sistêmica, e se ele está hipotenso, ele vai piorar. Então,
se o tipo de manifestação daquele paciente é mais a nível respiratório do que vascular, o salbutamol pode ser bastante útil. Se não, a adrenalina em inalação, ela também produz a broncodilatação, sem produzir tanto vasodilatação periférica, já que tem um efeito alfa-1 também, como foi mencionado no diapositivo anterior. Se o paciente apresenta uma evolução à hipotensão, como foi dito anteriormente, pode ser feita a administração da adrenalina nas doses preconizadas anteriormente. Então, e se há necessidade de infusão da adrenalina, como foi dito anteriormente também, a dose de 0,05 a 0,1 micrograma por quilo por minuto é a preconizada, e se ainda assim o paciente apresenta hipotensão, pode ser necessário a adição de vasoconstritor direto, como, por exemplo, a noradrenalina, que também pode ser infundida naquela mesma dose da infusão da adrenalina, de 0,05 a 0,1 micrograma por quilo por minuto. Alguns pacientes ainda evoluem de maneira muito grave e ainda não respondem satisfatoriamente, mesmo com a associação da noradrenalina. E aí pode-se lançar a mão da vasopressina, que é o hormônio antidiurético e tem uma ação vasoconstritora importante por ação nos receptores V1. Essa resposta vasoconstritora à vasopressina é bastante importante em alguns pacientes e a vasopressina, então, pode ser utilizada na dose de 2 a 10 unidades por via intravenosa. Pode ser também utilizada a terlipressina, que é um análogo sintético da vasopressina, que tem uma ação mais duradoura, mais intensa e uma latência um pouco mais curta, e é utilizado na dose de 2 miligramas por via intravenosa também. Como disse anteriormente, pacientes que usam beta-bloqueador podem ter muita dificuldade na resposta à adrenalina. Então, o paciente, às vezes, ele apresenta uma depressão miocárdica importante na resposta anafilática e essa resposta fica mais intensa ainda devido ao beta-bloqueador, que acaba impedindo a ação da adrenalina também. Nesses pacientes, pode ser utilizado o glucagon na dose de 1 a 2 miligramas por via intravenosa, e, se houver necessidade, a manutenção de 5 a 15 microgramas por quilo por minuto. Se o paciente evolui a parada cardiorrespiratória, ou seja, o grau 4 de gravidade de Ring-Messmer, a instituição da ressuscitação cardiopulmonar, com os padrões clássicos dos guidelines internacionais mais recentes, mantendo a compressão torácica de maneira efetiva, pouca interrupção, mantendo uma frequência de 100 a 120 por minuto, com compressão satisfatória, com um aprofundamento de 5 a 6 centímetros da parede torácica e permitindo que ela retorne completamente ao estado de repouso entre uma compressão e outra. Essa manobra de ressuscitação, então, vai ser seguida de acordo com a monitorização ou com o desfibrilador automático, de desfibrilação ou não, dependendo do ritmo de parada do paciente, vai receber a adrenalina e, se necessário, vai receber também, de acordo com o tipo de ritmo de parada, se é chocável e não responde à desfibrilação na primeira, na segunda tentativa, deve ser iniciado também a utilização do antiarrítmico, de preferência mildarona, na dose de 300 miligramas na primeira tentativa e assim sucessivamente. Não vamos entrar em maiores detalhes, que o vídeo não é sobre parada cardiorrespiratória, mas a instituição dos guidelines mais recentes, de maneira bastante efetiva, bastante na melhor qualidade possível para tentar restaurar o ritmo cardíaco espontâneo do paciente. Naquele paciente que reverte a parada cardiorrespiratória, pensar ou considerar a utilização de glicorticoide na dose de 200 miligramas a cada 6 horas de hidrocortisona,
e naqueles pacientes que evoluem com hipotensão, que não responde a nenhuma das terapêuticas mencionadas anteriormente, considerar o uso de azul de metileno na dose de 1,5 a 3 miligramas por quilo de peso. Algumas situações particulares merecem algum destaque. Por exemplo, considerar o uso de Sugamadex quando se acredita que aquela reação alérgica foi desencadeada pelo uso do rocurona. Não há evidência científica que garanta de forma contundente o uso do Sugamadex, mas ele já foi utilizado dessa forma, já que o Sugamadex engloba a molécula do rocurônio e o vecurônio também, diminui a concentração livre da substância, tendendo a eliminá-la de maneira mais rápida. Mas também existe a possibilidade da reação alérgica surgir após o uso de Sugamadex em alguns casos. Então, vai ter que ser considerado caso a caso quais os passos que vão ser tomados a cada momento na avaliação dessas reações alérgicas mais importantes. Algumas novidades vêm aparecendo na indústria farmacêutica através do impulso gerado em alguns estudos, por exemplo, a instituição de substâncias antagonistas do fator de ativação da plaqueta, que é um importante componente do grupo de substâncias que são liberadas pelos mastócitos e basófilos, fazendo com que haja uma tendência a um melhor desfecho que ainda necessita de maior investigação. Outra substância importante é um anticorpo monoclonal contra a imunoglobulina E, chamado omalizumab. Tem sido utilizado em alguns estudos e parece que tem alguma chance de ser uma droga promissora no alívio desses pacientes. Em crianças, é importante a consideração da idade específica para se avaliar o grau de comprometimento das crianças em relação à parte hemodinâmica. É importante evitar hipotensão em qualquer idade e os pontos de corte para se considerar hipotensão nas crianças vai ser até 1 mês de idade, manter a pressão igual ou maior que 60 milímetros de mercúrio, entre 1 mês e 12 meses, manter essa pressão arterial sistólica maior ou igual a 70 milímetros de mercúrio, entre 1 e 10 anos de idade, manter a pressão maior que 70 milímetros de mercúrio, mais 2 vezes a idade do paciente, e acima de 10 anos de idade, manter a pressão arterial sistólica igual ou maior que 90 milímetros de mercúrio. Então, esses limites devem ser buscados e isso vai ser conseguido ou tratado com a associação de infusão de cristalóide na dose de 20 a 30 ml por quilo de peso, de acordo com a necessidade e a resposta, e volumes maiores que isso podem ser complementados com colóide na dose de 10 ml por quilo de peso. A dose de adrenalina para tentativa de reversão precoce na faixa pediátrica segue alguns guidelines. A Resuscitation Council do Reino Unido sugere uma tabela que até 6 meses de idade você vai administrar 100 a 150 microgramas de adrenalina. De 6 meses a 6 anos, 150 miligramas de adrenalina. De 6 anos a 12 anos, 300 microgramas de adrenalina, tudo aqui micrograma, tá, pessoal? Não sei se eu falei algum aqui miligrama, mas sempre micrograma. Então, de 6 a 12 anos, 300 microgramas, e maior que 12 anos, 500 microgramas. Então, repetindo, até 6 meses, 100 a 150 microgramas, 6 meses a 6 anos, 150 microgramas, 6 a 12 anos, 300 microgramas,
e acima de 12 anos, 500 microgramas de adrenalina para ser utilizado de maneira precoce em paciente que apresenta uma manifestação grau 2 ou 3 de, de reação alérgica, e todas essas doses sendo administradas por via intramuscular. Existe esse outro protocolo também, outros autores sugerem a administração venosa de 10, intramuscular, perdão, de 10 microgramas por quilo de peso, na manifestação grau 2 ou 3, ou estipular um ponto de corte de 25 quilos. Então, ou você faz de cara 10 microgramas por quilo de peso intramuscular, ou faz no paciente abaixo de 25 quilos, 150 microgramas, e acima de 25 quilos de peso, 300 microgramas, ou 0,3 miligramas. E, obviamente, se o paciente apresenta uma parada cardiorrespiratória, aí a dose da adrenalina vai ser intravenosa ou intraóssea, e aí não mais por via intramuscular. Então, esse 10 microgramas por quilo de peso aqui, que é intramuscular, no paciente infantil que apresenta parada cardiorrespiratória, essa dose não vai ser feita por via intramuscular, vai ser feita por via intravenosa. Então, é a dose de parada cardíaca na criança, 10 microgramas por quilo de peso por via intravenosa. Da mesma forma que o adulto, se a criança apresenta uma manifestação predominante a nível respiratório, então a utilização de salbutamol, desde que não haja hipotensão, 50 microgramas por quilo de peso, com máximo de 1.000 a 1.500 microgramas. De novo, se apresenta parada cardiorrespiratória, 10 microgramas por quilo de peso, por via intravenosa ou intraóssea. Obviamente, pode ser utilizada outra via em caso de impossibilidade. No paciente que não responde de maneira adequada, pode ser utilizado o glucagon também, 20 a 30 microgramas por quilo de peso, a dose máxima na criança de 1 miligrama, e considerar o uso do corticoide, tanto na parada quanto na manutenção após a recuperação do paciente. A dose pode ser tanto metilprednisolona quanto a hidrocortisona, na dose de 1 a 2 miligramas por quilo de peso, ou pode ser feito a estratégia de escalonar de acordo com a idade. Então, até 6 meses, 25 miligramas, de 6 meses a 6 anos, 50 miligramas de hidrocortisona, de 6 a 12 anos, 100 miligramas de hidrocortisona, e acima de 12 anos, 200 miligramas de hidrocortisona. E aí você tratou a reação anafilática do paciente, aquela anafilaxia de maior ou menor gravidade, e o paciente estava começando a anestesia ou estava começando a cirurgia, apresentou aquela reação que demandou tempo, estresse, e você tratou e conseguiu recuperar o paciente. Aí vem a pergunta, a equipe inteira vai se perguntar e vai perguntar um para o outro: continua a cirurgia ou interrompe a cirurgia? Isso vai depender de vários fatores. Primeiro, a gravidade da reação. Se essa reação for uma reação extremamente grave, é um ponto a favor de você mandar esse paciente para a UTI, observar, tratar, repensar, preparar de maneira diferente, tentando otimizar alguma questão em relação ao que o paciente apresentou, ver se ele não apresentou nenhuma sequela importante, então avaliar o desfecho do paciente. Mas, às vezes, a gravidade não é tão grande. Outra situação é se depois daquela reação, se ele já atingiu a estabilidade. Então, independente da gravidade que foi, se ele está estável nesse momento. E a outra questão é se o procedimento tem alguma urgência. Se o procedimento tem urgência, não, mesmo que não seja uma emergência, mas é uma doença oncológica que você não quer postergar esse procedimento do paciente, então você vai colocar esses dados na sua fórmula
para tomada de decisão. E outra coisa também é se existe um tratamento alternativo para aquilo que o paciente apresentou. Uma situação que eu presenciei no passado, só para ilustrar isso aqui, era uma ressecção, era uma prostatectomia radical. O paciente recebeu uma anestesia peridural, indução anestésica geral, e o paciente tinha uma história no passado de um choque anafilático, vários anos antes desse procedimento. Tinha sido, inclusive, submetido a uma traqueostomia naquele evento no passado, mas estava lá rígido, mas tinha essa história de anafilaxia e na indução da anestesia o paciente fez um choque importante, e a gente atribuiu a anafilaxia também pela história, pela forma como ele não estava respondendo, demorou muito a responder vasoconstritor, tive que fazer repicar adrenalina, e o cirurgião decidiu que não ia operar o paciente, que ele tinha como alternativa para aquele paciente fazer a radioterapia. Então, era uma cirurgia que era necessária para o paciente, mas existia uma alternativa para aquele tratamento daquela doença oncológica do paciente, que era a radioterapia. Então, existe essa possibilidade também. E vai se tomar essa decisão baseado nesses diversos fatores e vai encaminhar o paciente para um alergista, mas esse encaminhamento não deve ser feito de maneira imediata, ou pelo menos a pesquisa que o alergista vai ser feita não vai ser feita de maneira imediata, como vimos no vídeo anterior, porque o ideal é fazer a pesquisa de provocação com teste intradérmico de picada apenas 6 semanas após o evento. E, para isso, e para futuras exposições à cirurgia e anestesia, fazer um relatório detalhado para esse paciente, para que a equipe que algum dia venha a lidar com esse paciente saiba que ele é um paciente que pode apresentar essa reação e se é identificado o agente causal, melhor ainda para que se evite a exposição futura. Esses foram as fontes, algumas das fontes utilizadas nessa pesquisa. Espero que para a confecção desse vídeo, espero que tenham gostado da apresentação e do conteúdo. Muito obrigado pela companhia. Quem gostou, compartilhe, dê o like e um grande abraço.